Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial, a escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. RZK Concessões, somos concessões que conectam. RCA, ferro e aço para construção civil. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes, soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina, nasceu em família para fazer parte da sua. Risatec, ferro e aço. Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César, com essa energia transformadora e uma frequência de muita vitória. Aqui temos histórias de pessoas inspiradoras que saíram lá de baixo, pagaram o preço e venceram na vida. Assim, vamos falar com um empreendedor da vida, que é destaque nacional e internacionalmente. Apresentador de TV, tem uma fábrica de conteúdos e pauta sua vida com paixão e propósito. Recebemos com muita alegria Gilber Idaca, CEO da Búfalos. Gilber, que bom recebê-lo aqui no Brasil que faz, amigo. Eu que agradeço esse convite mega especial aqui. Nascido na cidade, então é uma honra estar aqui. De Santana de Parnaíba para o mundo. Vem cá, empreendedor, gerador de conteúdo. Aliás, tem uma fábrica de conteúdos, um estúdio magnífico e apresentador de TV com muita paixão e propósito. Conta como que foi o desenrolar de cada fase de tudo isso que você está construindo de uma forma maravilhosa. Muita paixão, cara. Antes de mais nada, empreendedor é o cara apaixonado, né? Pelas ideias, pelos sonhos, por tudo que vê. Então essa gana, essa vontade é muito movida a muitas paixões. E aí eu tive a sorte e a liberdade, né, de morar aqui na cidade, onde eu pude brincar na rua, Isso é uma riqueza que assim, é loteria, né? Nasci nessa família privilegiada disso. E os meus pais também deram condições para eu ter uma infância muito saudável. Então, diante desse contexto, eu tive chances de sonhar grande. E aí não tive opção senão correr atrás disso, né? Então, a minha infância e a minha vida até hoje, cara, foi pautada de muitos prazeres e sucesso. Então, é fácil empreender dentro desse solo tão fértil, né? Então, o começo da minha vida foi na infância, assim, do empreendedorismo veio daí. A gente costuma dizer que sonhar é um atributo assim que às vezes o ser humano acha que está muito distante dele, que o sonho não é possível, que não dá. O sonho ele nos faz ter uma transformação, colocar molas nos pés. Hum. Por quê? Porque ele leva a régua do nosso comportamento, das nossas metas, da nossa força de vontade. Aliás, eu acho que essa é a grande diferença entre nós e os animais, né? A gente tem a capacidade de sonhar, a capacidade de imaginar o que será de nós no futuro, expectar. Então, quando você abre mão dessa sua habilidade, basicamente você abre mão também de ser humano, né? Você se limita ao que será da sua vida, às virtudes que são jogadas para você. Então, quando você de fato exerce essa virtude que Deus deu, né, você começa a transformar a vida de forma poderosa, né? E quando a gente é muito jovem, quando a gente é muito criança, a gente faz isso com certa frequência. A gente vai perdendo ao longo da maturidade, ao longo das porradas que a vida dá, que não tem jeito, dá. As vidas vão trazendo, deixando você mais cascudo, e aí você vai abrindo mão disso. E aí onde a gente perde a maior parte da maravilha, do que pode acontecer na sua vida é nesse montante. Aí para mim, o que faz eu ser dessa forma tão sonhador e correr atrás disso, é porque eu ainda tive essa chance de manter a criança que existe em mim, a criança que brincava na rua aos 8 anos, que jogava taco, que estava ali sonhando com um monte de coisa. Então toda vez que eu sinto essa dificuldade, eu falo assim: "Opa, isso aqui tá me dando uma porrada, isso aqui tá me endurecendo, eu tô deixando de lado esses sonhos". Aí eu lembro eu com 8 anos,
e falou: "O que que esse cara de 8 anos faria nessa situação, mas comigo agora?". E aí esse é um exercício muito poderoso, né, que isso uau, sou eu, há muitos anos atrás. Sou eu mesmo falando comigo mesmo. O que que você faria diante dessa dificuldade? Aí eu me lembro, eu criança, olhando para mim mesmo, e ele me dá uma ideia genial, muito melhor do que eu adulto. E aí, obviamente, eu sou um cara racional, maduro, tenho os filhos e tal, eu filtro essa ideia, porque a maior parte das coisas que ele me sugere, eu falo: "Não, então isso aí é exagerado demais", mas tem um insight aí, né, então esse insight é o meu eu criança que ainda existe dentro de mim, e que não, você não faz ideia a quantidade de dinheiro e projetos que eu já fechei por conta desse eu criança e que segue contribuindo comigo. Porque a riqueza dessa imaturidade, dessa pouca idade, ela se dá num requisito que é tão fantástico e a gente vai amadurecendo e perdendo ele, que é criatividade e imaginação. Eu acho que esses 2 juntos, criatividade, já falava Napoleão Hill, né, da nossa imaginação, da nossa criatividade, que como é bom ser criança nesse propósito, nessa alteração. Então, e isso, feliz daquele que foi estimulado enquanto criança em ter esse projeto, né. E você tocou numa coisa que é fundamental, e que hoje, às vezes até as pessoas não perderam a essência de falar disso, que é de família. Exato. Olha, família é algo sobrenatural e que é tão fantástico, que foi criada por Deus. E você vai mais além, né, você ainda grava programas falando de família, É. falando de valores, sabe, e isso é muito bom, isso impacta a sociedade de uma forma muito positiva. É, eu acho que a criação de conteúdo hoje é algo, assim, mesmo que você não queira, você está produzindo, né. A gente, com as redes sociais, com a internet, hoje todo mundo é produtor, né. Se você tem uma rede social, até antes de forma um pouco menos escalável, você também era. Quando você conta uma boa prosa na rua, é produção de conteúdo, né, e Exatamente. crianças adoram também essas histórias. Então, eu entendi essa habilidade que eu tinha de contar boas histórias, usei as ferramentas que eu mais amava, eu queria ser fotógrafo, mais tarde eu aprendi a ser videomaker, e comecei a usar essa ferramenta ao meu favor, que era produzir conteúdo e falar sobre as coisas que eu gosto. Então imagina que existe 200 milhões de consumidores e produtores, Só no Brasil. só no Brasil, né, e precisa quem quer dar uma escalada nisso vai precisar ser profissional. E os profissionais que lidam com rede social, né, e produção de conteúdo desde videomaker, editor, pós, né, e estratégia de rede social, tá dificílimo conseguir gente hoje, no futuro ainda mais. Então eu tenho certeza, hoje, qualquer pessoa que desenvolver essa habilidade tem um emprego garantido. Amanhã. Comigo inclusive, eu tô precisando. O emprego garantido. Eu venho construindo políticas públicas, é claro, com bastante humildade, ouvindo pessoas especiais como você, e eu percebi que é o seguinte, que o emprego que é economia do futuro, emprego, o ensino, conhecimento específico voltado para a empregabilidade. São cursos que 200, 300 horas de formação, a gente consegue gerar fazer uma geração de jovens com empregos, com bons empregos, com ascensão e, sobretudo, espelhamento. Eu gosto muito, porque imagine se alguém entrar na sua fábrica de produção de conteúdo, o espelhamento que ela tem, a expansão, assim, ela ter uma mentalidade vencedora. Isso não tem preço, isso é uma coisa exponencial. Mas eu estou falando demais aqui, eu quero perguntar para você. É, mas pô, fica à Per vontade. Não, 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 eu quero perguntar para você, quando que veio a sacada de gravar viagens com a sua família? Olha, na real, eu eu fui impactado, olha que curioso, né, falando da minha entrada no mercado de trabalho, né, eu queria muito ser fotógrafo, eu comecei como assistência de fotografia nas revistas locais aqui de Alphaville. Tinha uma revista que chamava Vero, tá aqui até hoje, Até hoje? é super boa, e eu fui assistente da Vero, né, e o perfil da Vero era fotografar grandes empresários, assim como o seu programa em formato de revista.
Eu era assistente e a cada entrevista como essa, eu aprendia demais, né, eu saía com a cabeça explodindo, e aí foi onde eu comecei a falar: "Não, vou empreender, vou fazer coisas muito bacanas, porque transformam de fato". Um desses caras, Clóvis Tavares, ele falou uma coisa na entrevista e eu lá no fundo escutei e falei: "Caramba, esse cara falou só uma frase que me pegou". Ele contou a história rapidinha dele e falou sobre uma situação que chama dado de quina. Eu vou contar bem resumido para Dados você. de quina. Dado de quina, que foi eu saí daquele dia totalmente diferente, pensando de uma outra forma. O dado de quina, ele é um mágico, o Clóvis, mágico empresário de sucesso. E aí contando a história dele, ele queria ser mágico desde criança, e o pai dele foi incentivando: "Não, seja assim". Quando ele chegou na faculdade, o pai dele deu: meu, mágico não é profissão. Você escolha uma faculdade e vá nessa, né". E aí ele ficou meio assim, falou: "Pô, mas eu estava pensando em ser mágico". Eu falei: "Não, mágico não". E aí nessa, ele entrou na faculdade de propaganda e marketing e foi fazendo a faculdade em paralelo sendo mágico, e aí já melhorando, aí já fazendo para empresa, tal, uma performance. Aí quando ele chegou no final da faculdade, ele falou: "Ou eu estou desempregado, né, ou eu vou atrás do marketing, ou eu viro mágico de fato". E ele, cartas baralhos, aquelas coisas apetrechos de marca, ele jogando dado, o dado deu de quina numa dessas jogadas. E aí ele pensou com ele, falou: "Opa, dado de quina é uma situação rara. Quem disse que tem que jogar fora, né, normalmente joga de novo". Ele falou: "Não, 5 com 6 dá 11 numa única jogada". Ele falou: "Cara, eu tô no dado de quina, ou eu sou mágico ou eu sou marqueteiro. Eu vou ser mágico marqueteiro". E ele começou a dar palestras com mágica ensinando marketing. Mas Eu falei: "Pô", e aí ele ficou assim, né, não, aí foi a virada da minha vida. E eu estava nessa. eu sou fotógrafo ou gerador de conteúdo? Eu tenho que viajar com meus filhos ou eu tenho que rodar a empresa? Eu tenho quantos dados de quina a gente dá no nosso dia a dia? Você pegou essa sacada aí? Olha só. Quando eu saí dali, eu pensei: "Eu vou ser um caçador de dado de quina", porque toda vez que tem dado de quina, tem oportunidade, tem inovação. Toda vez que a vida me der um dado de quina, eu vou pensar: "É aí que eu tenho virada, é aí que eu ganho dinheiro, é aí que eu vou virar empresário". E os primeiros foram esses, assim, eu queria muito, meu pai tinha oficina mecânica aqui, era mecânico, eu queria ser fotógrafo na época, mas eu também queria seguir meu pai. Minha primeira fase foi: "Eu vou ser fotógrafo de carro". E fui. 4 anos da minha vida viajando o mundo inteiro, vivendo do meu sonho. Sim. Foi o meu primeiro dado de quina, só que aí eu não parei pensando: "Cara, aonde mais tem dado de quina?". E fiquei caçando essas situações. Então, essa última que você está falando de viajar com a minha família e produzir conteúdo, foi assim, mais um dado de quina desses que eu aproveitei. Que você encontrou. Eu queria, como todo pai, né, quando eu pergunto para vários empresários, todos, da sua maior parte bem-sucedida, eu falo: "Cara, É. o que que você sonha?", né, ou aquele cara que está construindo. "Eu quero dar uma condição boa para minha família. Eu quero ter mais tempo com meus filhos". Mas não conta o melhor agora. Agora eu quero falar com você. Se você tem uma história tão brilhante como a do Gilbert, ou conhece alguém que tem uma história inspiradora de sucesso, de vitória na vida, de virada de chave, me segue aqui no Instagram agora e manda essa história para mim, que nós vamos analisá-la e quem sabe se o próximo programa não é com você ou com quem você indicou. Não é? Conta mais, Gilbert. Eu acho que se o maior objetivo é ter essa sua família, às vezes a gente pode parar para pensar: "Será que eu preciso fazer esse corre todo, fazer a empresa acontecer, ganhar milhões para chegar", ou a gente pode ir fatiando os projetos para ter as pessoas que a gente ama mais Ó, próximo. a gente corre a vida toda para ter dinheiro e sem sabedoria a gente perde a saúde. A gente corre a vida toda para ter dinheiro, sem sabedoria perde a família. A gente corre a vida toda para ter dinheiro e não busca Deus. É, Deixa eu lhe dizer uma coisa, e perde às vezes perde a salvação. Então, tudo isso, essa visão estratégica, esse foco, esse centro no que é mais importante, é a sabedoria da vida, a sabedoria que Deus te dá para viver a vida. exatamente, mas a gente também não pode deixar de lado que a gente precisa correr atrás. So
Então uma coisa não está sem outra. E aí a gente cai, o que que é isso para mim? É um dado de quina. Um dado de quina. Como é que eu faço então? Cara, peraí, eu tenho que trabalhar para ganhar grana para dar uma vida que eu gostaria, que é o meu sonho, dar uma condição boa para eles. Mas se eu tô com eles nesse tempo, eu também não consigo ganhar esse dinheiro que eu imaginei para dar para eles. Esse foi um dado de quina para mim. Falei: "Cara, como é que eu faço? Como é que eu resolvo?" Mas eu sabia que tem um dado de quina, tem uma oportunidade, tem alguma inovação aí. É isso aí. E eu peguei as ferramentas que eu tinha. Pô, eu sou um bom videomaker, eu sou um bom fotógrafo, como é que eu resolvo essa situação? Falei: "Uai, se eu embalasse as viagens dos meus sonhos com os meus filhos e começasse a produzir conteúdo de uma forma bem embalada profissionalmente para que as marcas pudessem entrar comigo." E aí foi onde eu tive o estalo, falei: "Cara, se eu viajasse", e já era uma promessa que eu tinha com a minha esposa de viajar todos os finais de semana em função da educação dos meus filhos. Falei: "Se eu pegasse esse projeto e começasse a produzir um bom conteúdo." E aí eu comecei pequeno, né, esse eu tô falando de um projeto pessoal meu. Sim. E aí as marcas foram entrando, um patrocinador, 2, e hoje eu posso te dizer que eu ganho dinheiro para viajar com os meus filhos. Os nossos sonhos ele faz e ganha uma grana ainda e é muito feliz e dá para perceber isso já nos seus olhos, né. Ah, mas quem não seria na minha posição, tendo esse E tempo com meu filho e ainda a consciência de que eu estou trabalhando ao mesmo tempo, eu não preciso, porque até o empresário ganha dinheiro, ele vai para um final de semana ainda pensando no escritório, fala: "Cara, ah, eu preciso correr atrás, eu posso ficar aqui muito tempo, né." não, poxa, eu viajei, a primeira vez que eu tirei uma férias de 30 dias foi com 44 anos de idade. Nossa. 44 anos de idade eu tirei uma férias de 30 dias, foi quando eu saí da primeira vez que eu fui prefeito. E antes a gente tirava uma semana. Essa uma semana, 4 dias era só para desintoxicar o estresse. No quinto dia, eu começava a ficar livre, no sexto dia eu já começava a me arrumar para voltar. Então, assim, esse cenário ele é muito importante. E quando você cria um conteúdo de valor, ou melhor, com valores, você impacta muito mais as pessoas. E o espelhamento de como você trata a sua esposa, como você lida e educa os seus filhos, tudo isso serve de exemplo para a sociedade. É muito importante um conteúdo como o seu. Olha, tem uma dica de como faz para, como eu fiz para ganhar faturamento, conseguir aqui na Búfalos produzindo e tal. Fala para nós. Eu A vou gente dar quer algumas dicas. saber, você quer saber, não quer? Essa dica fala rápido. Vai anotando. Mas olha só, tem uma coisa que o ser humano gosta. Esse insight me veio outro dia quando veio o Circo du Soleil para cá, e eu paguei caríssimo. Não, eu achei assim, bom, era um presente para meus pais e também para minha esposa, falei: "Vamos lá." E eu fiquei olhando aquele, e realmente é um showzaço, né, para você assistir o Circo du Soleil. Mas eu, muito racional, pensei: Que muda na minha vida o cara se empilhando cadeira? Que muda na minha vida essas coisas?" Eu falei: "Isso não serve para nada. E por que esse povo, assim como eu, tá pagando caro para assistir esse negócio?" E eu pensei: "Cara, o ser humano gosta. Todo ser humano gosta de ver outro ser humano performando e não importa em quê." Uau, As Olimpíadas é isso. é O isso. cara que pula mais alto, o cara que corre mais forte. Forte. Assim, resumo, Nada. não tem serventia prática, mas o ser humano fica de boca aberta a ver um outro cara da sua própria espécie fazendo coisas incríveis. Desempenhando. Se você começa a performar em qualquer coisa, até empilhar a cadeira, você tem audiência. É. Audiência é dinheiro. Você pode cobrar o ingresso, assim como o Circo du Soleil faz. Olha, o meu cunhado, cara, é um cara 10, eu amo esse cara. Ele faz uma cozinha, ele cozinha assim, assim, perfeito. E ele faz porque ele gosta. Eu falo pra ele: "Cara, você devia cobrar. O que você faz aqui ninguém faz." E a gente é assim muitas vezes. A gente é muito bom em várias coisas e fala: "Não, não tenho coragem de cobrar não, velho." É. Porque eu faço por amor, por carinho. Eu falei: "Não, não tem nada a ver sobre isso. Se você performa." Mas deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que um desempenho especial traz audiência e essa audiência você pode cobrar. Você deve. Deve cobrar. É Exato, e não isso. importa em quê.
Então, sendo assim, mas tem maneiras e maneiras. Eu entendo meu cunhado, eu falei assim, eu não tenho coragem de cobrar de você aqui para cozinhar. Claro, assim como eu não cobro das pessoas que me seguem. Mas se eu tenho audiência, tem um jeito de você passar o chapéu, a bilheteria. A audiência eu falei: "Bom, eu jogo para as marcas que eu já tenho contato. Olha só, tem um monte de gente nessa assistindo", assim como o Cirque du Soleil. Então, o que que eu entendi com isso? Assim, qual é a grande dica? E não precisa performar à la Cirque du Soleil ou Olimpíada, ser o melhor do mundo. Eu digo assim, se você performa um pouco mais que a média dos outros, vai ter gente: "Me conta mais, como é que você faz isso, rapaz?". Conta, começa a falar sobre isso, fala sobre o que você faz bem. Não tenha vergonha de falar: "Eu faço bem". Quando você começa a falar sobre o que você faz bem, as pessoas passam a te admirar. A admiração é o público. E aí você pensa: "Como eu monetizo isso?". De novo, dados de Quina, como é que eu faço? E aí você, racional, como um bom empreendedor, você dá jeito de pensar numa estratégia, que a gente esquece de fazer isso para a gente mesmo. E Agora, se fosse para o cliente, você faria. até nos erros e acertos. Gilbert, a gente não consegue, não existe nada que começa perfeito. Às vezes eu assisto o meu primeiro programa, eu falo: "Como que alguém me assistiu?". Não que não tenho que melhorar muito ainda, melhorar a expertise, estudar mais, ter um desempenho melhor, mas quando eu comecei, galera, era muito ruim. E a gente foi lutando, foi buscando, foi melhorando, foi acertando aqui. Eu lembro a festa que a gente fez quando deu 1 ponto. A primeira vez que eu dei 1 ponto na TV, 1 milhão de pessoas assistindo, eu sei que as lágrimas desciam sem, sabe, porque era, pô, você saiu um garoto da periferia que conseguiu chegar na TV, que conseguiu fazer isso acertando, né. E às vezes as pessoas querem começar com perfeição. Não é assim, né, Gilbert? Olha, não só não é assim, como eu acredito que mostrar a sua jornada, mostrar as imperfeições, É o que é incrível. As pessoas têm essa simpatia e faz par e te considera mais amigo se você falar: "Cara, olha, esse aqui é a minha verdade", né. O importante, quando a gente está falando de criação de conteúdo, que é a minha área, e que serve para a vida, é você levar a sua verdade. É o que você de é. fato acredita. Se você consegue ser assim em todos os lados, você vive em coerência. Então, produzir conteúdo para mim sobre a minha própria vida e minha viagem não é nenhum custo. Eu falo: "Cara, eu não eu faria de graça. Eu estou ali porque eu quero". Então, quando você acha isso e consegue monetizar, de fato você hackeou a vida. Eu não preciso ser o bilionário para viver os meus sonhos. É, se eu tenho, assim, eu vou falar que eu tenho uma boa inveja de você. Uma boa inveja. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo tem uma boa inveja. Então, nesse processo todo, você vê que a sua ação, o seu trabalho é de paixão, o seu trabalho, ele abarca, assim, propósito, família, uma série de coisas, e que impactam diretamente. Se você tivesse que falar agora para, tem milhares de pessoas que produzem conteúdo assim, Tem. qual seria a dica essencial? É difícil o cara falar assim: "Pô, mas tudo já falaram, né? Tudo já fizeram. Como é que eu vou produzir um conteúdo sobre". Todo mundo produz muitas coisas e de fato tem alguém que faz algo muito parecido com o que você faz, mas ele não é você. Você é você. Você é um bom personagem, o que já difere do outro. Então quanto mais você for, quanto mais único, o que isso quer dizer? Quanto mais você falar das suas coisas íntimas, que eu digo assim, do que você gosta de fazer, você falou que é fotógrafo, fala mais sobre isso. Sim. Cara, eu nunca vi um prefeito fotógrafo. Tô gostando desse cara, porque eu sou fotógrafo também. Então, quanto mais detalhes sobre a sua própria personalidade, sobre a persona que você é, te traz mais afinidade com outros que possam admirar o mesmo que você. Não tenha vergonha disso. Normalmente a gente quer falar, o que que o povo aí gosta, eu vou tentar parecer com eles. Não, não, é o inverso disso. Quais são as suas singularidades? Fale sobre as suas paixões. Tá bom, você é médico, mas gosta de tocar guitarra? Fala mais sobre a guitarra. E aí você vira personagens únicos, e aí de fato você cria uma audiência que simpatiza com o quê? Você não vai agradar todo mundo, mas o cara que não agrada tá indo embora. Eu acho que a grande dica é essa, assim. E isso Exatamente. serve pra vida. Vamos fazer um jogo rápido aqui. Bora. Vamos falar um livro.
todos os diálogos de Platão, em especial Fédon. Uau, um filme. Se eu falo pra você que não assisto filme, não assisto TV, eu sou criador de conteúdo e não assisto, você acredita? Não segue o que ele tá falando, galera. É incrível. Eu sou péssimo. Olha, um esporte. Eu faço trekking junto com meus filhos na natureza, esse é um grande esporte. Que show. Sua família? O difícil, porque é o meu propósito de vida, eu faço tudo pra eles. Isso. Deus? É a única coisa que me guia, Amém. só ele. Meu. Gilbert, quem é o Brasil que faz para você? Olha, se você falar Brasil, a gente já tá falando de bondade, gente muito boa, braço aberto. É. E o cara que faz é quase todos esses brasileiros que demonstram esse amor um pelo outro. Eu acho que o Brasil tem uma caridade, uma bondade que não cabe em qualquer outro país. A gente tem um monte de defeitos, sem dúvida. Mas eu rodo esse planeta, mas tem um povo que é bom de coração, meu brasileiro. Não existe ninguém igual o brasileiro. Não, Não existe. não mesmo. É um povo espetacular. Aqui qualquer um sente em casa. E a minha gratidão especial, um prazer da vida poder entrevistá-lo. Tem uma lembrança Muito aqui. obrigado. O meu livro é um livro de desenvolvimento pessoal, que tem uma técnica de gestão, que tem um modelo científico e que também tem aí os meus erros. Ótimo. Grande parte dos erros que eu cometi na vida, eles estão esculpidos aí para que as pessoas não necessitem passar pelo que eu passei. Muito obrigado. Valeu mesmo. Quero ler tudo isso aqui. Gratidão, viu? Obrigado. Valeu pelo convite e conte comigo. Obrigado, Brasil, por essa audiência fantástica. Não se esqueça que esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Fique comigo nas nossas redes sociais. Um grande abraço, um beijo e Deus te abençoe. Valeu! Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. RZK Concessões. Somos concessões que conectam. RCA, ferro e aço para construção civil. Autopel Soluções. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. Iogurtes Carolina. Nasceu em família para fazer parte da sua. Risatec, ferro e aço. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.